gente, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Mensana. Hoje estamos recebendo o advogado Dr. Rodrigo Martins Soares, que ele trabalha na advocacia civil e infanto-juvenil. Bem-vindo, Dr. Rodrigo, prazer tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado, é um prazer aqui estar com todos os ouvintes nesse momento. E o tema de hoje é vacinação obrigatória e agora o que fazer? Então, pediram muito para que eu fizesse que eu entrasse com esse tema, e como sempre que eu falo em todos os programas, eu escolho a dedo dos meus convidados. E, doutor Rodrigo, agora tão novinho, ser advogado foi um sonho de infância, adolescência, como que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Bom, quando eu iniciei no direito, na verdade toda a minha família vem da área da saúde, né? Eu tenho dois irmãos médicos, tenho pais também que são farmacêuticos, então sempre eles estavam inclinados para essa área da saúde. Eu, no meu caso, pode-se dizer que eu fui a ovelha negra da família, né? Eu acabei seguindo por esse caminho do direito, mesmo que eu não tivesse nenhum tipo de parente que estivesse nesse segmento, né? Uhum, Consigo lhe dizer que pode ser graça de Deus, não sei, mas eu fui direcionado para essa questão jurídica, né? Agora, trabalhar na área, eu já trabalho há mais de 10 anos, né? Eu já venho trabalhando com essa prática jurídica, trabalhei em escritórios, trabalhei também em tribunais de justiça, mas posso dizer que a minha maior prática, na verdade, realmente é na área civil e também na área infanto-juvenil, que no caso nós temos trabalhado muito, né, em prol aí das crianças e adolescentes que porventura não querem fazer a vacinação por algum motivo específico, né? E a gente uhum. apresenta meios para que ela tenha um respaldo legal a respeito disso. Ah, que interessante. Inclusive, seria até minha primeira pergunta. Eu tenho aqui, nos aspectos legais, né, e constitucionais, quais são as bases legais para a obrigatoriedade da vacinação no Brasil? Existe lei específica que determine a vacinação? Com certeza. Em relação à obrigatoriedade da vacinação, não existe dúvida, né? Nós podemos mencionar a mais clara possível, que é o artigo 29 do decreto de número 78.231 de 1976. Nesse decreto, ele deixa claro que a vacinação ela é obrigatória, né, no Brasil, inclusive sobre aquelas crianças que estão sob a guarda dos pais. Só que o interessante, ao mesmo tempo, é que esse artigo 29, ele vem trazer um parágrafo único, que lá fala, mas aquelas pessoas que têm uma contraindicação médica a determinada vacina, elas podem vir a ser isentadas dessa vacinação, que é obrigatória de fato no Brasil. Uhum, interessante, olha. A obrigatoriedade da vacinação, em especial para as crianças, entra em conflito com o direito à liberdade individual ou à autonomia dos pais ou responsáveis? Eu É. diria até mais, porque a gente está falando que, querendo ou não, é um produto industrial que está sendo aplicado ali na vida daquele adulto, criança ou adolescente. Nos Estados Unidos, eles têm muito chamado consentimento informado, que é o quê? Se eu vou aplicar esse produto em mim, eu preciso saber qual tipo de benefício ou prejuízo ele pode vir a trazer na minha vida. Aqui no Uhum, Brasil a gente não tem muito isso, porque quando a gente procura informações nesse sentido, principalmente por parte dos órgãos de saúde, eles só vão falar dos benefícios, né? E muitas vezes não existe aquela parte mais informada relacionada a possíveis reações, possíveis malefícios. Então, o que nós temos feito é um trabalho de basicamente trazer a informação para a vida das pessoas para que elas próprias tenham esse consentimento informado e digam se elas querem fazer essa aplicação ou não. uhum, certo. Em que medida a saúde pública se sobrepõe aos direitos individuais em casos de pandemias que justifiquem a vacinação compulsória? E entramos muito nesse assunto durante a pandemia da Covid, né? A gente verificou que, de fato,
muitas famílias começaram, principalmente trabalhadores, né? Vamos entrar no campo aqui dos trabalhadores, trabalhadores que foram forçados a fazer a vacinação, porque senão poderiam perder os seus empregos e etc, né? Quando a gente entra nesse campo da obrigatoriedade, o que o STF compreende, de fato, é isso, que esse direito a você poder injetar ou não esse produto no seu corpo, ele é sobreposto pela coletividade. O que que eles compreendem? Que quando você está se vacinando, você não está defendendo apenas o seu direito, você está defendendo o direito das outras pessoas também de, teoricamente, não se contaminarem a respeito dessa, dessa doença infecciosa, né, específica. Então, esse de fato é o entendimento do STF. Porém, ainda assim, a gente considera que a saúde de cada um é muito individual. Então, por isso que não poderia faltar essa ressalva do parágrafo único do artigo 29, que trata as pessoas como uma pessoa individual, com uma saúde individual. Então, para o direito, ele vai tratar todos como iguais, né? Nesse sentido, de que todos têm que ser compelidos à vacinação, não importa quem. Mas nós temos as individualidades que podem ser mencionadas por meio aí de um recurso, o que quer que seja, e que elas podem ser isentadas, né? Então, de fato, o que a gente viu durante a pandemia foi isso. A gente viu que muitas vezes esse direito coletivo esteve sobre o direito individual, mas casos que também nessa mesma época passaram no STF deram direito à isenção legal por meio do atestado de contraindicação médica. Então, mais uma vez, o Brasil, nesse ponto, ele demonstra exatamente isso. Olha, para o coletivo, para o geral, é assim que funciona, é obrigatória. Mas se você vier a ter algum tipo de isenção, né, por meio do atestado de contraindicação médica, você pode deixar ali de ser vacinado. É assim que funciona na prática aqui no Brasil. Ah, então é aceito. Uma isenção, Sim, eles precisam aceitar. Teve uma seguidora, não vou dar o nome dela, ela falou assim, ela tem uma filhinha de 1 ano e foi no postinho aplicar a vacina, essa vacina de 1 ano, eu não sei qual que é. sim, E falaram que queriam aplicar a vacina da Covid. Ela falou: Eu não quero vacinar minha filha da Covid. Ela só tem 1 ano, eu não tenho mais uhum. epidemia, tá tudo bem, ela recebe o leite materno. E aí eles falaram: se você não vacinar a sua filha, vamos ter que acionar o conselho tutelar. E eu Sim. fiquei um pouco assustada. Eu falei: espera só um instantinho, que eu vou fazer uma entrevista com um advogado e vou falar isso para ele. Porque como é que funciona na prática? Quando você quer realmente ser isento da vacinação, como ela é obrigatória, você tem que fundamentá-la, né? Você tem que trazer uma fundamentação. Como que pode vir essa fundamentação? Ou por meio de um atestado de contraindicação médica, ou por meio de uma defesa administrativa mais robusta, que a gente diria que seriam os estudos científicos que tratam ou da falta de segurança ou de eficácia da vacina. Então, esses são os caminhos que você tem. Não dá para o pai virar e falar assim: eu acho que está muito novinho, eu acho que tem um risco. Se você quer falar isso, você tem que, de fato, buscar os seus direitos e apresentá-los, né? A gente sabe que tem muitos estudos, tem muitos casos que vêm trazendo aí reações adversas muito mais do que recorrentes aí relacionadas à Covid. E isso gerou muito medo nos pais, né? Todos têm esse Uhum, receio, principalmente em relação à vacina Covid. E se eles têm esse receio, eles têm que buscar um médico que tenha conhecimento sobre o assunto. Esse médico vai fundamentar o porquê que essa vacina não deve ser contraindicada. E a partir disso, recebendo esse documento, ela tem a capacidade de levá-lo perante os agentes de saúde, certo? O que aconteceu em muitos casos aqui no Brasil é que, mesmo com a contraindicação médica, ainda assim alguns órgãos aí não estavam aceitando. A gente sabe o que está acontecendo na prática. Do ponto de vista jurídico, é totalmente falho. Por quê? Porque muitas vezes quem não está aceitando esse documento é um enfermeiro. Um enfermeiro recusando um documento de um médico, ou um promotor de justiça recusando um documento de um médico. Então, o que cabe à família a partir desse momento?
aí a gente já está falando de um campo judicial, né? Aquilo que Uhum. até então estava na esfera administrativa passa a ser mais robusto na esfera judicial, e na esfera judicial essa família tem que fazer valer o seu direito no que se refere a essa contraindicação médica. Uhum. É mesmo porque o que eu estou vendo que estão me falando é que em escolas eles estão exigindo essa caderneta de vacinação, todas as vacinas e também da Covid, e alguns empregos também estão exigindo. E que o Brasil é o único país hoje que obriga tal medida. Confere isso, doutor? No que se refere à Covid, sim. No que se refere à Covid, nós podemos compreender aí que, inclusive, os Estados Unidos recentemente parou de indicar essa vacina Covid para as crianças, né? E também para as gestantes. Então, você vê que realmente o Brasil está seguindo num caminho inverso, né, daquilo que os outros países estão seguindo. E por que que eles fizeram isso? Por quê? Porque eles identificaram que, de fato, essa vacina era muito recente, né, e ela tinha reações adversas recorrentes, então, de fato, querendo ou não, quando você, como governo, você fala que está trazendo a saúde para a vida das pessoas, você tem que comprovar isso. E os artigos Uhum, científicos estavam demonstrando o contrário. Apesar da gente saber que existe aquela linha de pensamento, né, muito bem formada para defender a vacina como algo 100% confiável, né? A gente sabe que existe essa linha também, mas a gente sabe que existe a outra linha também, e esse ponto de vista tem que ser apresentado, esses fundamentos têm que ser apresentados. uhum. Em casos de reações adversas graves, o que que a pessoa pode, quem se responsabiliza? O governo, o fabricante, quem se Certo. responsabiliza? Segundo a lei, como é que funciona? Nós temos uma responsabilidade aí que vai. Pode-se dizer que a pessoa que está entrando com uma ação indenizatória, ela vai escolher quem ela quer entrar. Se ela vai entrar contra a União, contra o Estado ou contra o município. Isso é uma opção dela, tá? Eu, nos meus casos aqui, por exemplo, eu geralmente eu coloco a União, porque a União de fato, é aquela que estabeleceu todo o programa de vacinação, é ela que coordena como é que funciona esse programa de vacinação. Então, nós compreendemos que a União ela é responsável nesses casos e a fabricante ela só se responsabiliza quando é evidenciado no processo algum tipo de falha do produto. Se você não consegue falar que esse produto é falho e comprovar que ele é falho, não apenas para você, mas por uma parcela ali das pessoas que vieram tomar esse mesmo lote, você não tem como responsabilizar ali a fabricante. Isso é um entendimento do próprio STJ. Então, mas não é como se você fosse perder o seu direito por conta disso, porque ao mesmo tempo você tem a União como alguém responsável, porque de fato foi ela que coordenou todo esse programa de imunização em âmbito federal e ela responde por isso. Uhum. Eu lembrei do caso daquela a Lene Graff, Sim. que perdeu seu filho, Bruno Graff, e ela conseguiu provar, e eu não sei hoje em dia como que ficou essa situação. Acho que ela deu uma sumida das redes sociais, ou eu que ando um pouco sumida, mas ela conseguiu comprovar. Tem uns exames que você faz, né, específicos, para ver se você foi lesado pela vacina, mesmo porque muitos desconfiaram, porque leva, sei lá, 10 anos para ter certeza se uma vacina realmente é segura. E agora a gente tem essa de mRNA, que é novidade, e muitas coisas estão acontecendo. Então, eu não sei como que ficou o caso da Aline Graf e os exames específicos. E tem aquela das crianças e adolescentes, da imunidade. A criança, foi o que eu falei para essa amiga minha, ela mama no peito. Ela é muito saudável. Então, ela Uhum. começou a me enviar alguns vídeos, né, de bebês saudáveis, dormiam bem, brincavam, falavam, e que após receberem as doses,
Alguns chegaram a óbito, infelizmente, né, e outros ficaram sequelados. Então, tem muitas pessoas perdidas nesse sentido. Com certeza, com certeza. Relacionado ao caso do Bruno Graff, o que a senhora Arlene Graff conseguiu foi comprovar por meio desse exame que a senhora relatou que existe uma substância, né? No caso da COVID especificamente, tem uma substância que fica alojada ali no teu corpo e por meio desse exame você consegue descobrir se ela está lá ou não, né? E se a reação ela possivelmente veio a partir disso. Uhum, Então, nesse caso específico, ela conseguiu fazer o exame e demonstrou, né, que a reação realmente veio da vacina e não de outros fatores ali exteriores, né? uhum, Até onde eu sei, o processo dela está em tramitação, mas se a gente quiser falar de reações, ações indenizatórias da Covid especificamente, nós temos o caso recente lá do Rio de Janeiro, que já foi condenado, né? Nesse caso, demonstrou de forma clara que uma promotora de justiça, se não me engano, ela tinha por volta de 36 anos de idade, ou era 34, alguma coisa assim, não vou me recordar exatamente, mas ela estava gestante, tomou a vacina e veio a óbito pouco tempo depois. Não somente ela, mas também a própria criança, né? Então, nós tivemos esse caso aí que foi veiculado no Brasil inteiro, né? E tem outros casos também que estão em andamento, inclusive aqui no próprio escritório de advocacia. e eu tô percebendo no Instagram que você não está podendo divulgar, as pessoas não estão conseguindo falar, elas não estão conseguindo mostrar o que está acontecendo com elas. Eu conheço uma moça que está com o Guillain-Barré e ela desconfia que seja da vacina. Ela foi buscar, né, dados e viu assim que explodiu, como trombose, AVCs e por aí vai. Então tá bem complicado. A gente está falando sobre esses assuntos e as pessoas não podendo expor aquilo que está acontecendo, a verdade delas, o que está acontecendo com elas. Eu acho que vai começar em agosto uma censura. Eu não vi ao certo. Parece que a partir de agosto a censura vai chegar assim, fechar o cerco, em todos os sentidos, né? A gente não poder falar nada que não esteja de acordo com a verdade dos Uhum. mandantes, dos Entendi. senhores, dos senhores. Sim, sim. Algo que eu fiz para trazer à luz sobre algum desses assuntos foi esse livro aqui, que é chamado de Hum, Guia Prático contra a Obrigatoriedade da Vacinação. O que que tem de interessante nele? Igual a senhora mencionou, as pessoas estão em dúvida se essa reação ela veio ou não da vacina. Então, nós pegamos aqui pelo menos 900 estudos científicos, na verdade são mais, e colocamos nesse livro, onde demonstra a puxa, não. síndrome de Guillain-Barré, entre vários outras reações que podem vir a partir da vacinação. E aqui você basicamente não vai ver a opinião do Rodrigo, advogado, você vai ver a opinião do estudo que demonstra especificamente a possibilidade dessa reação adversa. Então, Hum, isso é muito importante, porque traz a chamada ciência, né, que o outro lado gosta tanto, a gente traz ela para debate e escancara, né, que alguns assuntos de fato estão ocorrendo. Agora, de fato, a gente sabe que o Brasil ele está caminhando cada vez por um caminho controverso, né? E a censura realmente ela está acontecendo cada vez mais. Eu acho que muito disso relacionado principalmente à questão política, porque realmente está tendo uma guerra política, né? uhum, E sobrevivência, né? Eles querem de fato sobreviver na política aí por muito tempo. E a rede social tem sido uma ameaça, né, para muitos deles. uhum. Então, eu creio que essa censura ela vai vir principalmente na questão política, em primeiro lugar, mas nada impede que no futuro, em um futuro assim breve, que venha também para essas outras esferas, né, já relacionadas à área de saúde, jurídica, o que quer que seja. Entendi. Tá certo, doutor Rodrigo. Agora conta pra gente. O senhor lançou um curso? Sim. Está lançando um curso?
É presencial, online, como que é? Sim, eu tenho dois cursos diferentes. A princípio, nós lançamos o curso que era o Guia Prático contra a Obrigatoriedade da Vacinação. Nesse curso, nós Uhum, ministramos diversas aulas diferentes envolvidas nesse mesmo tema, né? E pode-se dizer que tem pelo menos umas 12 aulas, cada uma aí com 30 e poucos minutos. Então, ela faz o quê? Ela dá meios para que as pessoas possam se defender, se proteger em relação a isso. Porque, conforme eu disse, se você quer realmente se tornar isento em relação à vacinação, você tem que fundamentar. E não tem como você fundamentar sem a informação. Então, o curso ele vem trazer exatamente isso para as pessoas, a informação. E recentemente nós lançamos um outro que é um curso assim bem mais breve, apenas de 3 aulas, mas de pelo menos ali 2 horas cada aula. Por quê? Eu uhum, verifiquei que muitas dessas pessoas que estão com dificuldade são pessoas de baixa renda. Então, a uhum, gente, buscando resolver pelo menos a parte administrativa relacionada à vacinação, a gente quis dar o direito dessa pessoa ter informação suficiente para fazer a sua própria defesa administrativa. Então, a primeira aula a gente inicia falando especificamente sobre como que a pessoa pode pesquisar estudos científicos nas plataformas médicas. Então, eu ensino para elas como que elas vão fazer essa pesquisa e com isso, com esses argumentos, a gente entra para a segunda etapa, que ela é fundamentar uma defesa administrativa com base nesses parâmetros, né, de contraindicação médica, de estudos científicos, entre outros pontos também, conforme a senhora mencionou, porque muitas das vezes essa criança ela não está abandonada no que se refere à saúde dela. Ela está sendo acompanhada muitas vezes por um nutricionista, por um pediatra. Então você tem meios de comprovar no processo que não existe uma negligência em relação à saúde dela. Então eu ensino essas pessoas a ter meios próprios de fazer a sua defesa, ainda no âmbito administrativo perante o Ministério Público. E aí a gente tem a segunda aula, que é basicamente isso. Na terceira aula, eu coloco o modelo da minha própria defesa, que eu apresento perante o Ministério Público, como parâmetro. E aí a gente faz um paralelo. Olha, a sua defesa tem que se parecer basicamente com isso aqui para ficar assim o mais redondinha possível, né? E ao fim uhum. também dessa terceira aula, eu dou oportunidade para que essa própria família, essa própria pessoa, possa adquirir o mesmo modelo que eu utilizo no meu escritório de forma recorrente. O seu escritório fica localizado em São Paulo, na cidade de São Paulo? Nós Tá. estamos aqui em Aparecida de Goiânia, que é tida aqui como a região metropolitana de Goiânia, Olha só, Goiás, no caso. Goiás. Que interessante. O puxar do R, né, muitas vezes já fica evidente. Olha só, que eu nunca fui, Mas não eu tenho conheço. trabalhado com muitos médicos, eu tenho trabalhado com alguns médicos em São Paulo, pediatras também, tem alguns médicos na Paraíba, então a gente, Santa Catarina Paraná, também, Paraná, eu acho que está bem interessante. sim, Ali, sim, Cascavel, acho que teve sim, um sucesso. Não sei de outra, sim. nenhuma outra cidade. O Mas, que a gente tem feito é cada vez mais fazer um link de contatos entre essas pessoas, passar o uhum, máximo de informações possíveis, né, relacionadas a esse sim, tema, porque é igual eu falo, muitas vezes o médico ele está fazendo tanta coisa que ele não tem tempo até de pesquisar, acaba sendo complicado para ele. Então, uhum, esses médicos que estão na minha rede de contatos, eu passei para eles todos os estudos científicos que eu tinha a respeito desses assuntos de reações adversas e até modelos também de como que seria uma contraindicação plausível, né? Passei para uhum. eles e hoje em dia eles estão assim bem fortes relacionados a essa área da segurança jurídica, né, dos seus atestados. É importante, verdade. De extrema Sim. importância isso. Parabéns, doutor Rodrigo. Viu? Parabéns. E isso veio de uma vontade porque aconteceu de alguns atestados de contraindicação médica serem negados. E aí, Eu ia geralmente, quando perguntar eles isso. negam, eles É, apresentam o porquê que estão negando. E muitos hum, desses atestados estavam somente com a anamnese completa do paciente, que é basicamente aquele histórico falando, tem comorbidades aqui dessa criança ou da família.
mas Tem um não se problema no coração? aprofundavam em outros pontos. Hum, Isso. Não estavam se aprofundando em outros pontos, como, por exemplo, exames que podem ser feitos para verificar possíveis questões inflamatórias. E ainda existe a possibilidade de você apresentar os estudos científicos no final dessa contraindicação médica. Então, eu basicamente dei para eles essa possibilidade da apresentação dos estudos científicos de uma maneira mais fácil, né? uhum. Perfeito, ótimo. E como é que faz para o pessoal te achar? Nas redes sociais? Tá, doutor Bom, Rodrigo? principalmente no Instagram, né? O trabalho que a gente está fazendo. Pode-se dizer que é o arroba dr.rodrigo.martins.soares. Pessoa que colocar lá, creio eu que ela vai conseguir me achar Vai te fácil, achar. né? Vai te achar. Sim. E lá tem todas as demais informações, né? Estudos Uhum. científicos, a gente tem o costume de publicar pelo menos um por dia. A gente Olha. está publicando também bastante informação relacionada a questões de segurança mesmo, né, das vacinas. Por exemplo, qual foi o protocolo de segurança que essa vacina passou até que ela fosse aprovada? Quantos dias isso durou? Então, essas são informações que muitas vezes não chegam no público, né? E a Uhum. gente Nem tem as bulas. feito, Eu lembro que sim, quando começaram as vacinas, eu falei, moça, me dá a bula, deixa eu dar uma olhadinha. Aí a uhum, moça falou, não, mas a gente não recebe as bulas. Eu falei, como uhum. não? Com certeza recebem, né? Eles só não repassam, porque quando a pessoa vê, a gente está falando do consentimento informado, que é basicamente o pai tomar aquele choque de realidade e pensar assim, peraí, se meu filho tiver isso aqui, o que que vai acontecer? E Uhum. aí a gente vê uma diferença muito grande, né, do Brasil para os Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos têm um programa específico de indenização dessas pessoas que passam por reações adversas, o Brasil nega que isso exista de uma maneira, vamos dizer, recorrente, né? E o que que você tem que fazer? Você tem que ir no judiciário. Lá não. Lá você tem um tribunal específico que vai receber esses pedidos e é muito mais rápido, né? Enquanto lá leva de 2 a 3 anos para você receber uma indenização, vamos dizer aqui que no Brasil, se a União, o Estado ou o município recorrer até o fim, é um processo que no mínimo é 5 anos. Então, imagina aí uma criança passando necessidades Nossa. durante 5 anos. Como que vai funcionar a vida desses pais a partir disso? E a gente sabe que em muitas situações, essa criança que está passando por uma reação adversa, ela se torna praticamente que totalmente dependente dos pais, né? Uhum. Então, até então, e o livro ele vem trazer um pouco disso, que é o que pode ser feito para que se torne mais seguro, né, uma legislação mais atualizada, Uhum. entre outros pontos aí que seriam interessantes para realmente trazer mais segurança no que se refere a questões relacionadas à vacinação, que hoje, de fato, não existe para os pais. Uhum. É, Mais ou menos o seguinte, eu te obrigo e se vier a ter algum problema, o problema é seu. o problema é seu. É mais ou menos assim. É isso que acontece. E a gente não vê mais pandemia nenhuma. Primeiro que não faz vacinação em pandemia. Eu também, assim como o senhor, eu sou filha de médico, eu tenho irmão médico. Uhum. Eu tenho um que também era advogado, agora ele mudou de ramo. E Aham, o que eu ia falar, gente? Eu fui contar da minha, dessa coisa em comum aí que a gente tem, né? Mas aham, fica muito complicado porque por que que numa pandemia obrigaram tanto a vacinar, sendo que é o sim. oposto, né? Doutor Zeballos falou muito, doutor José Nasser falou muito, doutor Kefir falou muito. Eu gravei com eles, né? Com o doutor Zeballos eu não Hum, gravei, não. Gravei com o doutor Kefir, gravei com o doutor Zeballos, gravei com a Roberta Lacerda, gravei com o doutor Alessandro Loyola, é, entre outros nomes. É até chato a gente falar alguns, não falar outros, né? Mas é que nosso Aham, tempo também encurtou, eu vou ter que encerrar o programa. sim. Então, assim, vários médicos solicitando, vários médicos alertaram sobre isso, né? Vem alertando desde 2020. E agora,
com o seu trabalho vai fica perfeito. As pessoas precisam, tem muitas pessoas precisando do trabalho de vocês, do médico e o advogado juntos. Sim. Infelizmente, chegamos a esse ponto, mas que bom que temos um advogado como o senhor aí para estar dando todo esse respaldo para as É. pessoas. Eu trato esses médicos como guerreiros, né? Porque a maioria deles que tentam entrar nesse assunto, eles são cancelados, né? Então, cancelados. Praticamente pegam o diploma deles e jogam no lixo, né? Uhum, Na realidade, não deveria ser assim, né? O doutor Zeballos, por exemplo, ele trata muito da imunidade inata, né? sim. Das pessoas, que é o quê? Algo que a gente vê muito nesse livro aqui. Esse aqui é um livro que eu comprei, um livro americano, e ele vai Uhum, falar do o que que o corpo precisa para funcionar, se protegendo, né, dessas doenças infecciosas. E hoje, eu sei que o programa está no fim, mas existe como se fosse uma ideia que eles colocaram de que existe uma nuvem negra pairando sobre toda a Terra, e se você não for vacinado, você pode morrer a qualquer momento. E uhum. não é assim que funciona na prática. É Nunca foi assim. o medo que Ex- instalaram, né? Exatamente, existe uma instalação do medo e que esses médicos, de forma brilhante, Uhum. assim, mais próximo, eu posso dizer que eu sou o doutor Djalma, né, o doutor Kefir, Doutor Prefiro, que de Djalma. forma brilhante, tem falado muito a respeito desses assuntos e tem desvendado, de fato, esses mitos que eles têm colocado aí na sociedade. Uhum. Ele e o Chiquinho. O Hã? doutor Djalma Marques e o Chiquinho. Já viu as gravações dele? Do Chiquinho? Aham. Precisa ver um personagem que ele traz. Sim. É muito Não, ele é engraçado. muito bom. Ele é muito simpático, o doutor Ele Djalma, é. e tem me ajudado bastante. É. É um amor de pessoa, realmente. É. Sim. Doutor Rodrigo, infelizmente a gente precisa encerrar. Nosso programa chegou ao fim. Eu agradeço mais uma vez sua participação, muito importante, tá bom? Peço que as pessoas que precisarem do Dr. Rodrigo Martins Soares, pesquisar no Instagram. O Dr. Rodrigo responde a todas as mensagens enviadas a ele. Não é robô, não. É o Dr. Rodrigo mesmo, que tem um monte de gente que coloca robô para responder. Mas o Aham. Dr. Rodrigo responde mesmo as mensagens lá no Instagram dele. Tá bom, pessoal? Desejo sucesso a todos, saúde a todos e que a justiça sempre seja feita. Amém. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Deus abençoe cada um dos ouvintes. Não deixem de fundamentar a respeito do assunto, não deixem de se preparar, tá? Tem muitas pessoas que estão fugindo com medo, né? E eu diria que o medo nessa situação ela tem que causar algo bom na gente, que é basicamente a gente correr atrás do que pode ser feito. A gente simplesmente se esconder não resolve, tá? Verdade. Então, que cada um de vocês busquem os seus direitos, lutem por eles, e não entrem aí em ciladas que alguns também estão tentando te preparar, como o caso aí, eu já ouvi muitos casos de pessoas que já receberam propostas de fraudar o cartão de vacina para colocar Uhum, como se vacinou, mas na verdade não vacinou. Pessoal, não faça isso, tá? Você que é uma pessoa de boa fé, uma pessoa de família, muitas uhum, vezes está se colocando numa situação como essa que é totalmente desnecessária. Então, busque seus direitos, busque conhecimento, é o que mais tem aí na internet nesses tempos. A gente tem um conhecimento ruim, mas também tem um bom. sim. Então, se Saber aproveitem filtrar. disso o máximo. Tá certo, doutor Rodrigo. Muito obrigada, viu? Foi um prazer, senhora Pessoal, Renata. pessoal, boa noite. E o próximo programa eu vou divulgar daqui uns dias. Até o próximo programa. Obrigada, doutor Rodrigo, mais uma vez. Tchau, Obrigada a tchau. todos. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.